Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wellington para o canal Rei das Suculentas. Desde já peço vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, ativar os sininhos da notificação para sempre quando tiver vídeos novos no canal, vocês vão estar recebendo os vídeos em primeira mão. Gente, olha o tamanho desse pé desse meu alecrim, tá um espetáculo de pé de alecrim. Eu fiz uma muda aqui para minha esposa. Olha aqui, que ela pediu para me fazer uma muda para uma colega dela. Eu fiz, já tá enraizada, está linda, né? Pessoal, olha aqui para vocês verem que espetáculo que estão essas rosas do deserto. Gente, eu tô recebendo bastante perguntas aqui sobre a questão de fazer levantamento de Caudex no período chuvoso. De imediato, eu falo para vocês que não pode, tá? De imediato não pode fazer levantamento de Caudex no período chuvoso. Por quê, pessoal? Não pode porque pode ser que você abra espaço para entrar fungos no Caudex, acabar fazendo com que você venha estar perdendo o seu Caudex, venha estar perdendo a sua planta. E nas suculentas, Wellington, eu posso fazer decapitação? Sim. Você pode fazer decapitação, desde que as suculentas que você fizer decapitação, que elas ficam em um pote vazio, tá? Até iniciar as raízes para depois ser plantadas, tá? Aí no caso das suculentas, você pode fazer decapitação no período chuvoso, tá? Porque as suculentas em si, você pode plantar o ano todo. Já a rosa do deserto, pode plantar o ano todo? Sim, mas levantamento de Caudex, essas questões sim, não pode, tá? É super legal vocês sempre tá retirando as folhas secas que estiver nas rosas do deserto de vocês, as florzinhas secas também. Por quê? Você retirando essas folhas, essas flores que estão murchas, estão secas, que já estão soltas, vocês previnem as plantas de vocês de fungos, bactérias nematóides. Nematóides já é mais na questão das raízes, tá? Mas quando você trata a sua planta, cuida bem dela, tira as flores que estão estragadas, tá? Não jogue lá, tá? Para virar matéria orgânica. Não necessita porque você faz adubação, tá? Porque quando você utiliza, às vezes, aqui, você abre espaço até para nematóides, sim. Porque você joga lá, ela vai se decompor lá na sua no próprio substrato, pode ser que gere aí alguma bactéria, alguma coisinha, porque geralmente nematóide vem muito de terras, né? Terras, as nossas terras do Brasil em si, né? Pode ocorrer de vir nematóides, mas você fazendo aí um processo certinho, você não vai ter esse tipo de problema, tá? Com nematóides, vamos deixar mais para outros assuntos. Porque nematóides dá sim também em rosas do deserto. Às vezes ele pode ser confundido com Caudex, tá? Mas não é, beleza? Geralmente a gente acha muito em suculentas, tá? Em alguns cactos, porque ele gera lá um globo, né? Uma parte ali mais dura, né? Parecendo da própria planta em si, né? Mas que acaba fazendo mal e atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento da sua planta. Vamos deixar isso para outro vídeo, para outro assunto, tá? Então, no período chuvoso, eu não recomendo você estar fazendo nenhum tipo de levantamento de Caudex. Nem aquele que você levanta todo o vaso, coloca a terra nova e coloca ela por cima e deixa que a terra vai saindo aos poucos, tá? Não recomendo também não, tá? Eu falo que eu não recomendo, mas pode ser que seja feito. Por exemplo, um levantamento de Caudex, né? Porque minha planta apodreceu, por exemplo, só um por exemplo, no período chuvoso, né? Essa aqui do ano passado, ó, para vocês verem, ela deu uma podridão e eu passei a faca no meio dela e ela recuperou. Então, nesse caso, uma poda de emergência, né? Uma decapitação, um levantamento de Caudex de emergência eu recomendo, mas tipo, a sua planta apodreceu, por exemplo, apodreceu, né? Tirou ela do substrato, limpou a parte que tá podre, passou
uma canela, né, ou até mesmo um fungicida, passou de imediato lá, depois que você limpou, fez o corte certinho, limpou, passou a canela ou o fungicida, né, você não vai plantar de imediato. Você pode esperar na faixa de 15 a 20 dias para você plantar essa rosa do deserto. Por que eu recomendo esperar isso tudo? Para você não ter nenhuma perca. Para você não ter nenhuma perca, porque se você plantar de imediato, pode ser que a umidade gerada ali no substrato, naquela parte do corte, pode ser que danifique a sua planta, tá? E a gente não quer ter perca de planta nenhuma. Então, para você não ter perca dessas plantas, você precisa ter esses cuidados básicos que eu estou passando aqui para vocês aqui no canal. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações, para sempre quando tiver vídeos no canal, vocês vão estar recebendo em primeira mão, tá? Pessoal, eu vou passando aqui mostrando algumas flores para vocês, que eu sei que vocês gostam de ver as flores. Gente, então, você tendo esse cuidado básico, olha aqui, igual essa flor aqui, no caso, precisa de tirar? Ainda não, tá? Ainda ela está bonita, ainda não necessita tirar. Eu recomendo vocês tirar flores que já morreram. Essa daqui, ó, tipo, no caso, essa aqui, ela queimou. Ela queimou por quê? Porque entrou uma água aqui, a água cozinhou essa pétala e não deixou com que ela abrisse. Wellington, me dá uma dica. Aí minhas rosas desertas nascem muitos botões, mas não abrem, né? Gente, faça uma adubação corretamente, tá? Mas se for no caso de não abrir porque a planta não tem força, igual no caso eu tenho essa daqui, eu mesmo faço a abertura das pétalas quando eu venho ver elas, tá? Então eu sempre faço assim, ó, dou uma aberta, abro ela, né? Olha aqui, essa que eu abri, ó, a gente faz a abertura delas, tá? Porque se você não ajudar, olha aqui, a quantidade de água aqui, ó. Quando eu falo pra vocês que a água entra pra dentro, ó, e gera a podridão. Então esses são os cuidados aí no período chuvoso que você deve ter com as suas rosas do deserto. E não preocupe com o levantamento de caudex, tá? Se a sua planta estiver num substrato aí que acumula muita água, eu recomendo você só tirar ela do local onde está molhando muito. Não recomendo você tampar com plástico preto ali para não molhar, porque se caso você esquecer e vir um sol de imediato, vai cozinhar a sua planta. Então, para não correr risco, é mais fácil você tirar ela, colocar ela numa área, numa varanda, num lugar onde você não vai ter problema, tá? Que aí dessa forma sua planta não vai ficar a questão toda encharcada. E volta ela para o sol quando o sol sair, tá bom? As rosas do deserto, gente, gritam. Elas gritam pelo cuidado, tá? É normal rosa do deserto amarelar as folhas, assim, ó, no caso, ó, sim, pessoal. É normal, sim, elas são árvores, então elas precisam, sim, de fazer as trocas de folhas delas. Mas vocês podem ficar de olho, porque às vezes não é troca de folha, pode ser algum probleminha que a sua planta está aí pegando, uma bactéria ou algum fungo, e você vai estar acabando perdendo as suas plantas por falta de manuseio correto nas suas plantas. Como todo ser vivo precisa, a partir de que você pega a responsabilidade de ter, você precisa de ter os cuidados básicos, tá? Que é adubar, né? No caso das plantas, é adubar, podar, cuidar, zelar e manter, né? No caso aqui, ó, vocês conseguem perceber essa daqui, esse galho? Isso daqui, gente, é um clássico aí que acontece com as rosas do deserto. Às vezes é um fungo, olha aqui, ó, ele entra por aqui, ó. Tirei a folha que estava morta, ele entra, contamina a planta e você acaba perdendo a planta. No caso dessas daqui, gente, isso aqui é normal acontecer, ó, folhas, ó, algumas folhas, tá com macro, mas já estão tratadas, aí elas caem, elas saem naturalmente, ó, só você tocar, ela já cai, ó. E nesse caso, eu aconselho vocês tirar, tá? Mas se tiver chovendo, não tire, tá? Deixa para vocês tirar quando tiver sol. Porque se você tirar essas folhas agora, o que que vai acontecer? Ó, por exemplo, arrancou a folha, ela solta uma seiva, né? Solta a seiva aqui, né? E vem uma chuva aqui e molha essa planta, gente, você pode sim que você tenha uma podridão de caule, tá? E essa podridão de caule, se ela não for acompanhada e observada, ela pode descer
para o Caudex e danificar o Caudex da sua rosa do deserto, tá bom? Então vocês sempre estejam aí atentos e observando isso. Por exemplo, as flores, vocês viram como eu sei as pétalas de flor pra você? As flores para você, isso aqui, ó, fica água parada. Se você não vir e dar uma, ó, devagar, tá? Para não machucar a sua planta, se você não fizer isso, você corre o risco sério de perder as suas plantas. Por exemplo, aqui, gente, a gente que tem planta, a gente tem que estar sempre observando elas, ó. Olha aqui, ó, abortou, eu não vi. Olha aqui para vocês verem, ó, começou a querer fungar, a planta veio, né? Eu bati cercobim. Olha aqui para vocês verem, ó, já cicatrizou, ela tá curada, tá sarada. Então a gente tem que sempre estar observando, fazendo essa limpezinha diária, assim, ó. Tá olhando as plantas de manhã, tomando um cafezinho na xícara e vem, ó, dando uma garimpada ou no finzinho da tarde ou quando você chegar do trabalho à noite, uma horinha, meia horinha, né, 5 minutinhos que você passar aqui e olhar a sua planta, gente, você já tratou sua planta de diversos tipos de fungos, bactérias aí que danificam as suas plantas, tá? Então é muito simples. Passou, olhou, né? Quando a senhora tiver Caudex bem formado, dá uma mexidinha. É normal alguns Caudex ficar murcho? Sim, tá? Alguns é normal ficar murcho. Mas aí você tem que observar bem sobre essa questão de murcho. Alguns ficam murcho por falta de água, né? No substrato. Outros ficam murcho por falta de nutrientes, né? Outros ficam murcho porque tem a cochonilha de raiz e outros bichinhos se alimentando da raiz dela. Então a sua planta acaba sofrendo um pouquinho mais, tendo mais dificuldade para desenvolver, porque ela está lutando contra esses bichinhos. Então, como eu falei para vocês, as rosas do deserto gritam, elas gritam por cuidados, né? Elas gritam por zelo. Então, você zela a sua rosa do deserto como? Acabou o período chuvoso, faça uma poda, tá? Retirando as folhas velhas para que ela venha brotar folhas novas. Retire as folhas amareladas, melhore um pouco o seu substrato, tá? Faça um levantamento de Caudex se for no caso, faça um levantamento de Caudex, coloque um vaso melhor. Cuidados básicos, você não precisa de fazer tudo de uma vez. Todos os dias um cuidado, tira o capim que está, o substrato da minha tá bom. Só faz a adubação, faz uma adubação boa, tá? Eu indico Basacote, noz moscote, né? O forte rosa deserto, que é aquele noz moscote, tá? Eu indico, tá? Você pode estar utilizando o que você tiver. Eu tenho esterco de galinha, posso usar? Pode usar. Utiliza, que você vai resolver o seu problema aí e você vai ter plantas lindas o ano todo, igual eu tenho aqui. Gente, eu tenho rosa deserto linda o ano todo floridas, tá? Todos os dias tem flores. As que não tem flor, elas ficam guardando energia para depois me surpreender. Olha aqui, essa aqui mesmo me surpreende direto. Até sem flor, quando ela tá bem zelada, bem cuidada, elas é bonita, tá? E essa aqui dificilmente ela dá algum problema, graças a Deus, né? Olha aqui pra vocês verem, gente, que espetáculo de flores. Olha aqui, quanto mais velha, mais bonita. E essa aqui, ela tem um perfume, sabe aquelas rosa vermelha? Essa aqui tem um cheiro de rosa vermelha. E essa aqui com a borda branca, dobrada, também tem aquele cheiro de rosa branca, sabe? Aquele cheirinho aquela rosa branca de buquê. Essa aqui tem o cheiro, pensa que espetáculo. Então, elas sempre vão estar dando flor. E aqui nós estamos num período que nem era para elas estar tão floridas assim. Mas graças a Deus elas florescem o ano todinho, porque pelo cuidado, pela quantidade de sol ideal que elas precisam. A rosa deserta aí no mínimo você pode dar aí para ela aí até 6 horas de sol, se for possível. 4, 5 horas de sol, você pode dar da quantidade de sol que tiver aí no seu ambiente, ela vai se adaptar de acordo com o seu ambiente, tá? No caso, aquelas ali, elas pegam sol só na parte da manhã, aquelas duas lá, ó, aquela e aquela, mas elas estão o ano todo florida. Por quê? Porque ela se adaptou àquele ambiente, porque no fim da tarde aqui faz sombra, então elas
adaptou àquele ambiente e estão todas bem. Ela se adapta ao ambiente ao qual você coloca elas, mas para elas se adaptar perfeitamente, elas precisam do cuidado do substrato. Um substrato que esteja com uma boa drenagem e, se possível, leve. Como fazer um substrato leve? Quando eu refiro substrato leve, não é colocar coisas para deixar ele leve, e sim um substrato onde a água bate e escorre. Cai no substrato e escorre de imediato. Como que pode ser feito um substrato assim, sem gastar nada? Gente, você pode utilizar uma areia que não esteja contaminada por cocô de cachorro nem xixi. Você pode usar a terra do seu jardim, você cava, tá, 1 centímetro para baixo da terra e pega aquela terra que está lá, que não foi tão pisada, tira aquela terra, mistura a mesma proporção com brita, carvão, tá? A areia e a terra, você tem um ótimo substrato e faz uma adubação, tá? Mas eu sempre indico, se o vaso for de 11 litros, no caso desse aqui são de 11 litros, ó, no caso assim, se for de 11 litros, eu indico até aqui, ó, até aqui de drenagem, tá? No caso desses aqui é assim, tá? De drenagem para baixo, de drenagem, né? Meio palmo de drenagem e completa de substrato e colocar a planta só por cima. Coloque algo para segurar ela em pé, tá? Que ela vai fixar as raízes. E mesmo assim, gente, eu tô percebendo aqui, ó, pelo buraquinho aqui, eu consigo ver uma raiz. Então, mesmo tendo uma boa drenagem, as raízes já saem para fora. E eu fiz a drenagem desses vasos com um pedaço de tijolo. Olha aqui para vocês verem, ó. Se você que eu não estou mentindo, olha aqui, gente. As pontas dos tijolos saindo para fora. Então, vai acontecendo da planta desenvolver caudex lá para baixo, né? E esse substrato vai abaixando. E de acordo que vai abaixando, você pode completar, tá bom? Você pode ir completando e fazendo uma adubação aí corretamente, regularmente, no sentido de a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada 1 mês, dependendo da necessidade aí da sua planta e dependendo da marca do adubo que você vai estar colocando na sua planta. Se for um adubo orgânico, natural, você tem que aplicar ele de uma forma correta, que ele tem que estar curtido. Se não tiver curtido, ele tem que estar misturado com o seu substrato e colocar sem encostar na planta, 2 dedos de distância da planta. Qualquer adubo, 2 dedos de distância da planta, você coloca. Não coloca perto do Caldex, porque todo adubo pode causar queimaduras na sua planta, tá? E adubou, regou, para você não ter problema, mas no período chuvoso não recomendo você fazer nenhum tipo de adubação nas suas rosas de deserto, nem nas suas suculentinhas. Não recomendo você fazer adubação em nenhuma das suas plantas, porque a chuva ela contém bastante nitrogênio, tá? E o nitrogênio ajuda as plantas já a crescer. A única coisa que eu recomendo vocês fazer é o cuidado mesmo com o excesso da água, porque o excesso da água pode sim causar problemas. No caso meu aqui, não causa problema. Minhas rosas desertas fica aí todo o período chuvoso recebendo a chuva. Mas após o período chuvoso, eu faço um trabalho em todas elas de uma vez, tudo de uma vez, renovo o substrato delas, não jogo fora, renovo eles, adubo, planto elas novamente e eu não tenho problema nenhum, tá bom? E realmente um seguidor nosso, um inscrito nosso aqui, ele falou que realmente elas demoram sim, depois que você tirar as folhas dela, vai demorar um pouco mais regenerar, nascer folhas e flores, sim, demora, mas isso daí é de caso a caso, tá? Não são todas que são assim, para você não ter muito perca de flor, para as flores não demorar tanto, o que eu indico você tá fazendo, pessoal? Quando for a época de vocês fazer levantamento de Caldex, eu recomendo você fazer aquele levantamento de Caldex que não precisa você tirar o substrato, tá? Você só completa o vaso e tira esse vaso aí, com o substrato e a planta e tudo, e coloca em cima do outro. Esse eu recomendo, porque esse você não vai agredir a planta, né? Não vai precisar de mexer na planta, porque uma das maiores percas da gente tem rosa deserta é
essa questão, né, do levantamento de Caldex quando a gente não tem muito cuidado, ou às vezes a gente tem cuidados até demais e a gente acaba perdendo a planta. É normal isso acontecer. Aqui foi ano passado quando eu fiz o levantamento de Caldex nessa rosa do deserto, ela queimou aqui do sol, mas recuperou, vocês conseguem ver. Aqui, ó, essa raiz estava grossona, igual essa aqui, ó. Aí aconteceu de dar uma podridão. Foi na época de sol quente, tá? Deu uma podridão e eu não percebi. Quando eu percebi, ela já tinha abortado o pedaço da raiz dela aqui e cicatrizou. E olha aí pra vocês verem, ó. Então, quando a planta ela está saudável, ela consegue se autoproteger. Mas quando a planta não está saudável, olha aqui onde meus meninos jogou uma casca de banana. Gente, então quando não está saudável a planta, ela não consegue combater os próprios fungos. Olha aqui, ó, algum caramujo, algum bicho mordeu ela aqui, mas não foi pra frente, ela se recuperou e regenerou, deu até sementinha. Então é o que eu estou falando pra vocês. Esses cuidados básicos faz com que você tenha a planta o ano todo saudável e bonitas. Basta você ter um pouquinho de paciência que você vai ter bastante plantas saudáveis, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu irei estar passando aqui pra vocês. Um abraço aqui do Rei das Suculentas, até o próximo vídeo.